Olá, gente, tudo bem com vocês? Ainda nessa situação de pandemia, quarentena, isolamento social, mas espero que estejam todos bem, estejam aproveitando esse momento, além de curtir os seus familiares, dar uma lida, não apenas o material da escola, mas outras literaturas, porque conhecimento nunca é demais, e a gente deve sempre prezar por ele, Sempre ter essa sede pelo conhecimento. Na nossa conversa de hoje, nós vamos abordar 4 episódios da política externa brasileira no século XIX, no segundo reinado. Então, um episódio envolve a Argentina e o Uruguai, que é a questão platina, que representa aí uma disputa pela hegemonia na América do Sul. Os outros 2 episódios envolvem o mesmo país, que é a Inglaterra, que é a famosa questão Christie, onde nós temos um acontecimento no Rio Grande do Sul, que é o naufrágio do Prince of Wales, e a disposição da Inglaterra em exigir que o Brasil pagasse indenizações por conta da carga que foi saqueada. O outro episódio também envolvendo a Inglaterra, envolvendo o mesmo personagem, no caso William Douglas Christie, que é o embaixador inglês no Brasil, foi da prisão de marinheiros ingleses que praticaram atos de violência, agrediram violentamente um funcionário, um oficial do Porto do Rio de Janeiro. E para fechar, e aí a gente vai dedicar um capítulo especial a essa discussão, vai ser a Guerra do Paraguai, provavelmente o mais importante dos acontecimentos envolvendo política externa no século XIX brasileiro, porque afinal de contas a Guerra do Paraguai foi responsável por, como é que eu diria, promover as mudanças políticas que nós verificamos depois. E aí, quando eu falo mudanças políticas, eu me refiro efetivamente à proclamação da República e, para chegar à proclamação da República, a emergência não apenas de um discurso republicano, mas do próprio Exército se tornando um agente político e não mais apenas uma força militar. Então eu espero que vocês gostem, a gente eu vou conversando com vocês, vou colocando as questões, e a gente vai ver como é que essa política externa foi desenhada aí no século XIX, ok? Então vamos lá. Olá, gente. Então, vamos conversar sobre a questão Platina e a questão Christie, que são 2 episódios da política externa, e como eu falei na nossa apresentação, depois nós abordaremos a Guerra do Paraguai num tópico separado por conta da importância e dos desdobramentos da Guerra do Paraguai. Trabalhando inicialmente com a questão platina, o que a gente pode perceber? Esse acontecimento, esse evento dentro da história da diplomacia brasileira, da política externa brasileira, vai se desdobrar em diferentes capítulos. O primeiro deles em 1816, quando Dom João, para evitar um controle total dos argentinos sobre a foz do Rio do Prata, decide, se aproveitando até inclusive das turbulências políticas vividas na Espanha, anexar o Uruguai. Então a anexação levaria à criação da chamada província cisplatina. Essa situação vai perdurar até um pouco depois da independência do Brasil em 1822. Mais ou menos nesse mesmo período, seguindo aí o roteiro das independências na América Espanhola, o Uruguai, a província cisplatina, que colonização espanhola, então vínculos culturais com a Espanha e com a Argentina, decide, com o apoio dos argentinos, lutar por sua independência. Essa luta vai se estender até 1828, vai significar indiretamente uma vitória da Argentina sobre o Brasil, porque aí o Uruguai se torna independente e passa a fazer parte dessa esfera de influência argentina. O que isso sinaliza? Sinaliza a continuidade de uma disputa pela hegemonia regional entre esses 2 países, Brasil e Argentina. E o Uruguai, nesse momento, ele é como eu diria, o tabuleiro desse jogo entre as 2 potências locais. E isso vai avançando até que na década de 1850
Novas tensões políticas, né, envolvendo aí brasileiros e argentinos, e internamente blancos e colorados, colocam frente a frente as duas potências. Né? De um lado, a Argentina, apoiando os blancos, né, que representam aí os interesses dos grandes proprietários rurais, e do outro lado, os colorados, né, os brasileiros apoiando os colorados, que representam os grandes comerciantes. Essas disputas, né, elas foram significativas por quê? Porque elas disseram muito sobre a importância do Rio do Prata no contexto da América do Sul. Né, não apenas na questão econômica, mas também na questão política. E por que eu falo isso? Porque o Rio do Prata ele é o principal meio de comunicação entre o Oceano Atlântico e o interior do continente. Né? Você não tem estradas, né, em quantidade, ou pelo menos que pudessem efetivamente estabelecer essa comunicação mais segura, né, ou pelo menos mais rápida com o interior do território. Né? Não quer dizer que elas não existissem, mas era muito mais rápido você transportar grandes quantidades de mercadoria e passageiros, né, pelos rios do que utilizar o meio terrestre. Então o Brasil sabia muito bem disso. Né? Então, nesse caso, toda e qualquer ação visando diminuir a influência argentina na região seria bem-vinda. Né? Aí o que ocorre? Né? Uma coisa muito interessante nessas disputas é que nós temos personagens diferentes. Né? O Uruguai tem como presidente um representante do grupo dos blancos chamado Manuel Oribe. Né? O Oribe ele adota uma política que vai desagradar os brasileiros, vai afetar não os brasileiros, como não apenas estabelecendo uma aproximação muito maior com a Argentina, como eu falei, já significava um risco estratégico para o Brasil, mas principalmente perseguindo a oposição colorada, que era apoiada pelo Brasil. Né? E o que ocorre é que, como o Brasil era a maior economia da região, tinha a maior população, e também o maior exército, embora ele ainda não fosse, digamos, uma instituição militar no sentido estrito da palavra, né? Ainda faltava alguma coisa em termos de estrutura, mas de qualquer maneira nenhum país do continente, né, no caso da América do Sul, poderia rivalizar com os brasileiros. Qual é o resultado dessa operação? O Brasil percebe que a única forma de evitar o controle total da Argentina sobre a entrada, a foz, né, do Rio do Prata, era promover a deposição do Oribe e colocar no seu lugar um aliado. Né? E o Brasil efetivamente fez isso, com a deposição de Oribe, né, e elevando a condição de presidente o Francisco Frutuoso Rivera. Né? Mas o risco de um retorno dos blancos ao poder persistia. Então você tinha que agora atacar a fonte do problema. E nesse caso, atacar a fonte do problema significava promover uma intervenção política na Argentina. E a Argentina, ela também, da mesma maneira que o Uruguai, ela não era homogênea em termos políticos. Né? Ela enfrentava suas divisões internas. Né? Você tem, por exemplo, desde o processo de independência, você tem a existência dos chamados caudilhos. Né? O nosso equivalente ao coronel. São indivíduos que detêm muito poder político, né? Eles têm uma capacidade militar, e aí o que acontece? As províncias, né, argentinas, as diferentes províncias argentinas, elas lutavam entre si, né, pela hegemonia. E tinha uma que dominava, né, ela era mais poderosa, porque o comércio passava por ela, que era a província de Buenos Aires. Então, as rebeliões internas, né, na Argentina facilitaram a situação do Brasil. O Brasil, quer queira, quer não, apesar de algumas dissidências políticas, ele tinha uma coesão política muito maior do que a Argentina. Né? Então, nesse caso, a tarefa dos brasileiros foi facilitada e muito, porque bastou, né, que o Brasil se aliasse a esses descontentes, né, com o poder central de Buenos Aires, né, e promovesse uma mudança política.
né? No caso, com a deposição do Juan Manuel Rosas, né, que era o presidente, representante das elites portenhas, né, e colocou no seu lugar o José Urquiza, né, que aí já era afinado com essa política brasileira, né, porque aí, por exemplo, essa mudança não traria paz, digamos assim, no Uruguai, né, porque aí os blancos perderiam força política pelo fato de não terem mais o suporte dos argentinos, né, até porque aí já seria um outro grupo, e o Brasil ficaria mais tranquilo, principalmente em relação à entrada do Rio do Prata, né? Então, assim, teria um acesso garantido para o interior do território sem ter que, como é que se diz, precisar de concessões argentinas para essa internalização, né? Para poder adentrar esse território, ter um caminho livre para o interior do continente, né? Então, essa disposição política ela vai ser bastante interessante, por quê? Porque no futuro ela seria essencial, embora com todas as diferenças, né, quando emergiria nesse cenário, né, a partir aí de 1860, o Paraguai como um potencial adversário, um potencial inimigo, tanto do Brasil quanto da Argentina. Então, nesse caso, quando a gente pega, né, e fala da questão platina, o que nós temos é exatamente isso, né, uma reorganização do poder, da hegemonia política dentro da América do Sul, né, entre os dois principais países da América do Sul, né, e o Brasil fazendo valer a sua força política, econômica, militar. Mas o mais interessante é que no caso da questão platina não foi necessário disparar um único tiro, né, então isso foi bastante interessante. Terminando, né, terminando aqui a questão platina, a gente adentra dois outros episódios, né, que envolvem a Inglaterra, que entraram para a história com o nome de questão Christie. Né? Quem é William Douglas Christie? Esse cidadão ele era embaixador da Inglaterra no Brasil. Né? E o interessante é que as atitudes do Christie vão levar ao rompimento das relações diplomáticas, que sempre foram muito intensas, né? Falo de intensidade porque um país dependia muito do outro, né? As relações eram muito amistosas. E aí Brasil e Inglaterra vão acabar rompendo relações diplomáticas por conta das atitudes do Douglas Christie. Né? E por que isso? Então tá, para a gente entender, né, a chamada questão Christie, nós temos dois episódios. Um ocorrido no Rio Grande do Sul, né, que é o naufrágio do Prince of Wales, que é um navio que estava a caminho de Montevidéu depois da Argentina exportando passageiros e cargas. E o outro episódio vai ser com marinheiros ingleses, né, no porto do Rio de Janeiro, que culminaria com a morte de um oficial, né, da alfândega, né, um ato de violência contra um oficial portuário, e a prisão desses marinheiros por autoridades brasileiras. Então vamos lá. O primeiro acontecimento, né, vai ocorrer no litoral do Rio Grande do Sul, como eu já tinha colocado, que é o naufrágio desse navio, né, do Prince of Wales. Esse navio, o que vai acontecer? O navio naufraga, né, ele acaba encalhando, né, acaba indo em direção à terra, né, e alguns dos tripulantes, né, muitos não, perdão, alguns dos tripulantes e dos marinheiros, dos passageiros, perdão, eles acabam perdendo a vida. E parte da carga, né, que esse navio transportava, muito artigo de luxo, né, porcelanas, têxteis, né, objetos industrializados mais diversos que iam para os comerciantes, tanto de Montevidéu e principalmente de Buenos Aires, uma parte dessa carga foi saqueada, né, por indivíduos que moravam nas regiões próximas ao naufrágio. Quando a notícia do naufrágio chega à capital, né, o governo inglês automaticamente
cobra das autoridades brasileiras respostas, né, e atitudes em relação ao naufrágio e principalmente ao saque da carga. Né? Os ingleses consideraram aquilo um desrespeito. E naquele momento a Inglaterra, digamos assim, poderia fazer isso. Poderia por quê? Porque, primeiro, era a principal potência econômico-militar do planeta. Né? Então, assim, qual país em sã consciência desafiaria os ingleses? Né? Então, essa é uma coisa bastante interessante. Né? Então, a Inglaterra ela vai usar dessa sua, digamos, prerrogativa imperial para quê? Para justamente impor a sua vontade. Os episódios, né, os acontecimentos que se seguiram ao naufrágio, então a essa pressão do governo inglês, culminaria com a tentativa da Inglaterra de conduzir as investigações, né, do saque, né, do naufrágio e dos saques. Né. E o interessante é que algumas pessoas que moravam próximas ao naufrágio, que saquearam parte da carga, elas espontaneamente se apresentaram às autoridades brasileiras, tá? E informaram onde a carga estava escondida. Né? Mas, de qualquer maneira, a Inglaterra queria punições severíssimas, né? Que promoveu uma interferência, uma intervenção muito grande. Né? Então, e o governo brasileiro achou aquilo uma afronta, né? Porque, afinal de contas, as autoridades brasileiras tinham competência o suficiente para poder investigar e punir os responsáveis. Né? Porque seria aquela ideia assim, o Brasil é um país sem leis. Né? E o governo brasileiro colocou, peraí, não é assim que funciona. Tá? Então, existe uma legislação, existe uma perspectiva de punição, né, caso fosse comprovado, né, e principalmente houve atenuantes nesse caso. Por quê? Porque se o camarada se dispôs espontaneamente a devolver a carga, por que ele deveria ser preso? Por que ele deveria sofrer punições mais severas? E o governo inglês, né, através do embaixador, do Christie, ele vai pressionar, vai impor a sua vontade. E o Brasil, né, não aceitou esse abuso. Isso, se você for analisar, não foi o suficiente. Né? O Christie ainda arrumou uma outra confusão quando, lá pelos idos de 1863, né, ou seja, veja que às vésperas da Guerra do Paraguai, curioso isso, né, houve um incidente no porto do Rio de Janeiro. Né, os marinheiros ingleses, né, desembarcaram e foram passear pela cidade. Voltando para o navio, foram interpelados por um oficial, né, do porto, e, não satisfeitos, né, os marinheiros então passaram a agredi-lo, né, espancá-lo. À culminância vieram outros militares brasileiros e isso culminou com a prisão, né, desses marinheiros. E o Christie, mais uma vez, né, usando dessa prerrogativa de ser embaixador da Inglaterra, ele vai exigir a imediata soltura dos marinheiros ingleses. Acontece que o governo brasileiro, mais uma vez, né, colocou firme na sua decisão de não permitir a interferência de um embaixador, né, porque afinal de contas o camarada é representante do país, ele não é o país, mas ele é o representante. E o Brasil, quando percebeu, né, que o Christie estava ultrapassando os limites minimamente razoáveis das suas funções, né, isso acabou levando ao rompimento, tá, das relações diplomáticas entre os dois países. O problema é que a Inglaterra dependia do Brasil da mesma maneira que o Brasil dependia da Inglaterra. Então os dois países não poderiam ficar muito tempo com relações diplomáticas cortadas, até porque traria prejuízos econômicos para ambos os lados. O que vai acontecer? O rei da Inglaterra, que tinha relação de parentesco com o rei da Bélgica, perdão, que tinha relação de parentesco com o rei inglês e com o monarca brasileiro, né, com o imperador Dom Pedro II, ele vai intermediar as negociações que levaram, né, não apenas a um pedido formal de desculpas por parte, curiosamente, da Inglaterra. Né, a Inglaterra vai pedir desculpas pela altivez do seu embaixador,
Isso vai garantir a retomada, né, dessas relações diplomáticas entre os dois países. Então, a questão Christie, ela simbolizou, naquele momento, uma situação de que a Inglaterra, a principal potência econômica, militar e política do planeta, né, poderia perceber, eles acreditaram, né, ou pensaram, imaginaram que poderiam usar dessa potência para poder subjugar o governo brasileiro. O governo brasileiro se manteve firme, né, isso aí é um fato bastante interessante, né, para fazer valer a sua soberania. Ok, gente? Então, nesse momento, nós pegamos a questão platina, né, importante analisar isso, e a questão Christie, né, nesses dois episódios que envolvem o embaixador inglês. Ok, gente? Aí no próximo momento a gente conversa sobre a Guerra do Paraguai.